No silêncio profundo da sua alma, uma mensagem poderosa e inadiável começa a ecoar. Ela não é ordinária, carrega um convite sagrado. E se você escolher acolher e pronunciar esta prece com fé genuína, testemunhará recursos financeiros surgindo em sua existência de formas impressionantes, de maneiras que nunca concebeu. Isso não é mais um segredo guardado para privilegiados. É uma promessa divina sendo desvendada especialmente para você neste momento exato. Você que tem acompanhado o canal Doutor Fortuna sabe que ultimamente estamos comentando que nosso canal foi desmonetizado pelo YouTube. Isso significa que perdemos todas as fontes de renda que o canal tinha. O YouTube mudou as regras e, infelizmente, isso aconteceu. Por isso, neste momento, se você gosta do nosso trabalho e quer que o canal Doutor Fortuna continue no ar diariamente, ajude a mantê-lo com alguma doação via Pix. Essas doações são importantes para conseguirmos manter os editores e toda a equipe que trabalha diariamente para que o canal continue existindo. Não é obrigação, é algo voluntário. Obrigado por estar aqui, fique com Deus. O Pix vai estar no primeiro comentário. Faça uma declaração poderosa agora. Registre nos comentários: possuo mentalidade de milionário, porque toda manifestação nasce primeiro no pensamento. Quando sua consciência está sincronizada com a riqueza, sua realidade externa inicia sua metamorfose. Escreva: possuo mentalidade de milionário, e permita que essa verdade pulse dentro de você. Deixarei um coração em seu comentário como confirmação energética à sua jornada. O plano espiritual opera de maneira sutil, mas no instante em que suas palavras forem proferidas com determinação, tudo em seu entorno começará a se metamorfosear. Você notará recursos brotando onde anteriormente só existia vazio. Valores esquecidos ressurgirão em locais inesperados. Objetos antes considerados extraviados reaparecerão misteriosamente. Oportunidades inesperadas surgirão à sua porta e trajetórias que pareciam bloqueadas se descerrarão como mágica. Tudo isso pode se concretizar a partir de uma única súplica, desde que ela seja pronunciada com intenção e sinceridade absoluta. Você já experimentou aquela intuição de que algo extraordinário estava prestes a se manifestar? Pois este é precisamente o seu momento. Declare com determinação: sou merecedor de prosperidade, nasci destinado a prosperar. Escreva isso imediatamente nos comentários. Sou merecedor de prosperidade, nasci destinado a prosperar. Assim que fizer isso, deixarei um coração como confirmação de que você está se posicionando com coragem para transformar sua relação com a abundância financeira. Pronunciar essas palavras não é meramente um exercício vocal, é uma ativação espiritual que desperta a prosperidade que já lhe pertence por direito divino. Não permita que essa oportunidade escape, pois ela não vem com garantia de retorno. Já basta de aguardar por bênçãos que nunca se materializam. Esta é a hora de reivindicar aquilo que lhe pertence por direito. Quando você escolhe enxergar a abundância que sempre esteve ao seu redor, tudo começa a se alinhar harmoniosamente. E agora que você está preparado, abra seu coração. Inspire profundamente. O que está prestes a ser desvendado pode redefinir completamente toda a sua trajetória financeira. Você foi conduzido até aqui por uma força superior, algo invisível aos olhos, mas palpável ao coração. Não existe casualidade nisso. Existe um propósito para você estar absorvendo estas palavras neste preciso instante. Uma nova missão financeira começa a nascer diante dos seus olhos. Se você anseia por uma reviravolta na sua vida econômica, por uma nova corrente de renda, por se libertar das amarras das dívidas e viver com leveza, saiba que o universo já está mobilizando as energias a seu favor. A existência é demasiadamente breve para ser vivida sob o fardo da insegurança financeira.
para dormir questionando como quitar as contas ou com a sensação constante de que a estabilidade está sempre inalcançável. Mas hoje, esse padrão pode ser rompido. Hoje você possui nas mãos a ferramenta que pode redesenhar completamente seu destino financeiro. E o mais maravilhoso é que essa chave não exige pagamento algum. Ela só requer que você acredite, que a utilize com coragem, entrega e determinação. Tudo se origina no interior. A prosperidade não é algo que vem de fora, caindo do céu como um favor raro. Ela nasce quando você passa a se enxergar como merecedor, quando o dinheiro deixa de ser um mistério inatingível e passa a ser um fluxo natural em sua vida. Não estamos falando de magia, mas de uma verdade espiritual e emocional que pode ser despertada através de seus pensamentos, orações e atitudes. Você já percebeu como certas pessoas parecem sempre atrair bênçãos financeiras? Isso não é sorte. É padrão mental. Elas criaram em si um ambiente fértil para a abundância florescer. Suas palavras são otimistas, suas ações são consistentes e a certeza de que nasceram para viver o melhor é inabalável. E você pode cultivar exatamente isso agora mesmo. Cada declaração positiva que você pronuncia com convicção vai esculpindo o cenário da sua vida futura. Existe um poder real em afirmar: estou preparado para enriquecer, mereço uma vida próspera. O dinheiro circula com facilidade em minha existência. Essas não são meras frases vazias. São sementes espirituais plantadas no seu subconsciente, capazes de ativar habilidades adormecidas dentro de você. Cada repetição dessas afirmações fortalece uma nova configuração mental que atrai prosperidade. E, quando sua mente se transforma, o mundo ao redor inevitavelmente segue essa transformação. O dinheiro é pura energia, como tudo mais no universo, e responde exatamente à vibração que você emite. Se você vibra escassez, insegurança e desespero, isso é o que atrairá. Mas se irradiar gratidão, segurança e fé, o retorno será à altura. O fluxo financeiro se ativa quando você se posiciona internamente como alguém que já possui e valoriza o que tem. A sabedoria milenar contida na Bíblia confirma isso em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso vai muito além de doação. É um reconhecimento de que tudo que você tem provém de um poder superior. Ao reconhecer isso, você abre um espaço interior que permite que o universo continue suprindo você com generosidade. A verdadeira prosperidade não é egoísta, ela é compartilhada. E quanto mais você distribui, mais o universo devolve multiplicado. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma, mais sua mente se programa para o sucesso. Então, comente agora: o dinheiro vem para mim de formas inesperadas e infinitas, e declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Agora, imagine a sua vida dentro de alguns meses. Veja-se olhando para o passado e reconhecendo com gratidão o quanto evoluiu. Aquela pessoa cheia de contas, aflita, hoje está serena, com as finanças equilibradas, sorrindo de felicidade. Imagine-se livre de dívidas, morando na casa dos seus sonhos, investindo em sua família, desfrutando de uma vida com liberdade econômica. Isso está ao seu alcance. Tudo depende da sua constância, da sua decisão e da sua crença de que o caminho já está sendo trilhado. Mas para que essa realidade tome forma, é preciso que você haja como se já estivesse vivendo essa nova fase. Sinta-se próspero, fale com autoridade, enxergue possibilidades, mesmo antes de vê-las materializadas. A realidade externa responde com precisão àquilo que você acredita internamente.
Essa verdade tem um poder que ultrapassa qualquer estratégia ou fórmula financeira que o mundo possa oferecer. Neste momento, você pode decidir abandonar de vez o ciclo da limitação. Visualize-se livre, com contas em dia, fazendo escolhas inteligentes, construindo patrimônio e tendo paz em relação ao dinheiro. Tudo começa com fé, com a certeza profunda de que a transformação está acontecendo agora mesmo. Há uma consciência sendo despertada em você, uma nova percepção sobre o valor do dinheiro, sobre como administrá-lo com sabedoria e multiplicá-lo com inteligência emocional. Em muitos casos, os bloqueios financeiros que enfrentamos são frutos de antigas crenças que nos ensinaram a temer ou rejeitar o dinheiro. É tempo de eliminar esses pensamentos ultrapassados e reprogramar seu interior para receber abundância. Lembra de frases como "dinheiro não traz felicidade", "é difícil ganhar muito" ou "os ricos são apenas sortudos". Essas ideias, repetidas desde a infância, moldaram uma visão distorcida da realidade financeira. Mas agora você tem a oportunidade de deletar esse antigo sistema de crenças e substituí-lo por verdades libertadoras, que atraem prosperidade e abrem novos caminhos. Visualizar é um poder real. Quando você se imagina livre financeiramente, sem dívidas, vivendo com segurança, está comunicando ao universo um desejo claro. E o universo responde. A lei da atração funciona com base no que você sente intensamente. Então sinta, respire fundo, visualize, confie. Você pode se tornar o condutor da sua própria jornada financeira. E isso não é teoria, isso é prática espiritual e emocional. Algumas pessoas parecem viver no momento perfeito, rodeadas de sorte, mas não é acaso, é intenção. Elas decidiram parar de tratar o dinheiro como um inimigo e começaram a compreendê-lo como uma energia que pode ser dirigida, cuidada e expandida. Isso é escolha, isso é poder, isso é evolução. A mente humana possui mais força criativa do que qualquer outra tecnologia existente. Com pensamento, emoção e ação, ela pode transformar o mundo inteiro. O que você está alimentando todos os dias? Medo, insegurança, falta? Então é isso que se manifesta. Se deseja outra realidade, comece mudando a conversa dentro da sua mente. Troque frases negativas por declarações que afirmem sua força, seu valor e seu direito de prosperar. Você merece viver bem, não por ser melhor que ninguém, mas porque está vivo, porque carrega dentro de si a centelha da criação. Essa chama precisa ser reacendida, nutrida com fé, com atitudes alinhadas e, principalmente, com gratidão. A gratidão é um dos maiores portais espirituais para a manifestação de riqueza. Quando você agradece pelo que tem, mesmo que ainda pareça pouco, o universo entende que você está pronto para receber mais. O livro de Provérbios 22:7 nos lembra: o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso não fala apenas sobre dinheiro, mas sobre liberdade. Quem administra bem os próprios recursos domina também a própria vida. O dinheiro, afinal, não é um inimigo, ele é uma ferramenta poderosa. Nas mãos de quem tem sabedoria, constrói impérios. Nas mãos erradas, pode destruir histórias. A pergunta é: o que você fará com essa ferramenta? Se desejar apoiar este canal e devolver com gratidão o que esta mensagem te entregou, sinta-se à vontade para clicar no botão de apoio abaixo e contribuir com o valor que seu coração indicar. Seja R$2, 5 ou R$10, toda contribuição é uma semente plantada e voltará até você multiplicada. Vamos seguir em frente. Talvez você tenha passado boa parte da vida preso à sombra da limitação. Talvez tenha convivido com a sensação de que nunca seria suficiente. Mas essa corrente pode ser rompida agora. O universo já está conspirando a seu favor. Ele só espera que você diga: sim, estou pronto. Ou
A verdadeira transformação começa quando você recusa continuar vivendo acorrentado pelas dívidas e pela angústia. Já ouviu falar em mentalidade de escassez? É aquela voz interna que sussurra: não vai dar certo. O dinheiro nunca dura. Nada funciona para mim. Essa voz é um velho padrão mental, mas aqui está a revelação. Ela só tem poder se você acreditar nela. Agora, com consciência desperta, você pode escolher uma nova história. Uma história de esperança, clareza e conquistas reais. Sua vida financeira pode mudar a partir de hoje. Tudo se transforma no instante em que você compreende de forma profunda que prosperar não é questão de sorte, mas de decisão consciente. Quando você modifica os padrões que alimenta na mente, se reconecta com a energia criadora do universo e passa a agir com intenção, o fluxo financeiro também passa a se movimentar. Trata-se de um movimento que nasce de dentro e reverbera no mundo exterior. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu que está logo aqui abaixo e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Isso não quer dizer que o dinheiro cairá do céu de forma mágica no próximo amanhecer, mas quer dizer que a partir desse novo alinhamento, as oportunidades começam a surgir de formas inusitadas e poderosas. Pode ser uma simples conversa que se torna uma proposta de negócio. Pode ser um convite casual que abre uma porta inesperada. Pode até mesmo ser uma habilidade adormecida dentro de você que finalmente desperta e passa a ser fonte de renda. Esse processo de transformação não ocorre de forma imediata. Ele exige comprometimento, persistência e, acima de tudo, compaixão consigo mesmo. Porque ao longo da jornada você poderá tropeçar, sentir medo, desejar voltar para aquela zona onde tudo parece mais conhecido, mesmo que limitado. Mas é exatamente fora do conhecido que a expansão acontece. Cada passo dado rumo à abundância fortalece sua fé e abre novas possibilidades. E essa força que se constrói dentro de você é intransferível. Ninguém pode tirar, é um tesouro seu. A promessa contida nas Escrituras em Mateus 21:22 afirma com clareza: e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Essa palavra não foi destinada a santos perfeitos ou milionários. Foi feita para todos que, como você, já se sentiram exaustos de lutar contra um sistema que parece sabotar seus sonhos. Esse versículo inteiro nos lembra que a fé é o combustível invisível por trás de toda manifestação visível. E a fé verdadeira não se encontra nos livros ou nos templos. Ela é construída no cotidiano, em cada pensamento escolhido, em cada palavra falada e em cada ação tomada. Você tem nas mãos o poder de redesenhar sua estrutura mental. Use a visualização com regularidade. Imagine-se pagando suas contas com serenidade, fazendo aplicações financeiras com sabedoria, adquirindo aquilo que antes parecia distante. Sinta gratidão por tudo o que ainda está por vir, pois a gratidão tem o poder de abrir as portas do invisível. Isso não é superstição, é ciência emocional. Diversos estudos revelam que pessoas gratas têm maior resiliência, melhor saúde mental e maiores chances de alcançar sucesso profissional. Então, comece agora mesmo. Escreva 3 motivos pelos quais você se sente grato hoje. Pode ser algo singelo, como um café quente ou um abraço verdadeiro. Essas pequenas alegrias são as sementes da prosperidade. Mas atenção! Visualizar por si só não basta. É preciso agir. Muitos confundem a lei da atração com pensamento mágico, acreditando que basta desejar para que tudo se resolva. A verdade é outra.
Você precisa alinhar a sua mentalidade com atitudes coerentes. Deseja atrair clientes? Invista em divulgação. Quer um aumento de salário? Aprimore suas habilidades. Está decidido a sair das dívidas? Trace um plano e siga com disciplina. A fórmula é simples: clareza de visão, mais emoção alinhada, mais ação consistente gera resultados reais. Invista também em sua autoestima. Em muitos casos, as crises financeiras começam não na falta de dinheiro, mas na ausência de amor próprio. Quando uma pessoa não se vê como merecedora, ela naturalmente repele a prosperidade. Comece a se tratar como trataria alguém que você ama profundamente. Afirme sem hesitação: eu sou digno, eu sou merecedor, estou avançando a cada dia. Repetir essas verdades com constância transforma a maneira como você se vê e, como consequência, transforma a maneira como o mundo reage a você. Outro ponto essencial é a administração consciente do dinheiro. Muitos querem ganhar mais, mas ignoram a importância de saber gastar melhor. E esse é um erro comum. A liberdade financeira não depende de ganhar milhões. Às vezes, ela está em simplificar, cortar excessos, priorizar investimentos que geram retorno duradouro, como educação e saúde. Criar fontes de renda alternativas também pode ser um divisor de águas. Sim, existem formas honestas e legítimas de multiplicar seu patrimônio. Pode ser através de investimentos bem planejados, negócios digitais, novas ideias ou mesmo soluções criativas dentro do que você já faz. Agora pense com sinceridade. Quais barreiras você mesmo tem colocado na sua vida? Frases como "nunca fui bom com números", "isso não funciona para mim" ou "nunca tive sorte" são construções invisíveis que limitam seu potencial. E a boa notícia é que essas barreiras podem ser derrubadas com conhecimento, com exemplos de quem superou situações parecidas com a sua, com a decisão consciente de que você merece mais. E quando falo em merecimento, não estou falando de luxo ou ostentação. Estou falando de viver com tranquilidade, com liberdade para ser quem você é, sem precisar se sacrificar constantemente. Se você já se cansou de batalhar e ver pouco resultado, talvez seja a hora de revisar a rota. Não se trata de desistir. Trata-se de trocar aquilo que não está funcionando por novas estratégias que realmente funcionam. Isso não exige que você abandone tudo. Exige que observe, aprenda e ajuste. Há um oceano de conhecimento disponível sobre finanças, produtividade, mentalidade e crescimento pessoal. E ninguém precisa dominar tudo de uma só vez. Pequenas ações diárias geram grandes revoluções. Lembre-se, o caminho para a abundância é único para cada ser. Comparar-se com os outros é um atalho para a frustração. Cada um tem seu tempo, seus desafios e seus aprendizados. O que importa é continuar evoluindo no seu ritmo. Celebre cada avanço. Um boleto quitado, um hábito ruim superado, um investimento feito. Tudo isso são vitórias de valor imensurável. Então agora pense, o que você está disposto a fazer de diferente daqui para frente? Quais decisões você tomará que irão moldar o futuro que deseja? O universo não age ao acaso. Ele responde à intenção. E a sua intenção é o ponto de partida de tudo. Decida. Declare que não quer mais viver preso à escassez. Declare que você é merecedor de uma vida próspera. Decida que de agora em diante cada pensamento, cada atitude e cada palavra estarão em harmonia com a prosperidade que você deseja manifestar. E se a dúvida surgir, pergunte-se: como começar? A resposta está no agora. Um passo por vez, um pensamento por vez, uma escolha por vez. Mesmo que hoje pareça difícil, siga. A constância é o terreno onde nascem os milagres. É no comprometimento diário que a transformação se solidifica. É na determinação que você quebra as correntes do medo e se liberta da insegurança. Feche os olhos por um momento
Respire fundo. Imagine que todo o peso que carrega começa a se dissolver. Visualize-se deixando para trás a ansiedade, a escassez e o medo. E no lugar de tudo isso, entrando a confiança, a certeza, a convicção de que você pode, de que você vai, de que você merece. Este é o momento, este é o chamado. E aqui começa a reviravolta da sua história. Muitas pessoas fracassam na vida financeira porque cultivam pensamentos que as sabotam. Nunca vai dar certo, sempre falta dinheiro. Estou afundado em dívidas. Essas frases são sinais que você envia ao universo. E o universo responde exatamente com aquilo que você vibra. Mude a sintonia da sua alma, eleve sua vibração e verá a realidade se transformar. Note como o medo se retroalimenta. Um único pensamento negativo pode se transformar em um mantra silencioso que influencia toda a sua vida. Quando você diz, nunca fui bom com dinheiro, está estabelecendo uma verdade interna que o subconsciente assume como inquestionável. E o universo neobediente traz situações que validam essa crença. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. É como se você estivesse programando um sistema para o fracasso. E quando tenta algo novo, o próprio sistema cria bloqueios para impedir o progresso. Mas aqui está o segredo. Você pode reescrever esse código. Cada pensamento é uma emissão energética. Quando é carregado de confiança, abundância e merecimento, ele ativa respostas positivas. Quando é carregado de dúvidas e medo, ele produz exatamente o oposto. Essa é uma lei universal, tão real quanto a gravidade. Afirme agora: eu sou capaz de enriquecer minha vida financeira. Eu sou merecedor de prosperidade. O dinheiro flui com leveza para mim. Essa não é apenas uma frase inspiradora, é uma decisão vibracional. É um sinal claro de que você está pronto para acolher a abundância como parte da sua identidade. E o mais belo é que você não precisa esperar que tudo mude de um dia para o outro. Cada vez que você reafirma essas verdades, você está semeando uma nova realidade. E o que é semeado com fé, colhe-se com plenitude. A Escritura em Provérbios 3:5 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria sabedoria. Isso não é apenas um conselho religioso. É uma revelação sobre entregar o controle e confiar que há uma ordem divina em movimento. Confiar não é ignorar os fatos, é acreditar que mesmo quando tudo parece incerto, existe um plano superior acontecendo nos bastidores. E esse plano inclui você. Quando você abre mão da ansiedade e permite que a sabedoria espiritual te conduza, começam a surgir coincidências que não são tão coincidência assim. A vida passa a te mostrar que você nunca esteve sozinho. Comece a enxergar o mundo com uma nova perspectiva. As oportunidades surgem para aqueles que estão atentos e as pessoas certas entram em nossa vida no momento em que estamos prontos para recebê-las. Seja por meio de uma carreira profissional, do empreendedorismo ou de investimentos bem direcionados, o caminho para a prosperidade está se abrindo diante de você. Permita-se entrar nesse movimento e dê passos firmes em direção ao seu novo tempo. Vivemos em uma era em que o conhecimento está acessível a todos, mas o verdadeiro problema não é a ausência de informação, e sim a falta de aplicação consistente. Muitos sabem o que é necessário para construir um negócio sólido, realizar investimentos estratégicos ou aumentar sua produtividade, mas continuam estagnados porque não colocam em prática o que já sabem.
A transformação só começa no momento em que você escolhe deixar de ser um mero observador e se torna o autor da sua própria história. Além disso, aprenda a cultivar um diálogo interno saudável. Frases simples como "eu vou encontrar uma solução" ou "tudo ficará bem" podem parecer banais, mas carregam uma energia poderosa de mudança. Tente substituir pensamentos automáticos negativos por afirmações conscientes e direcionadas. Em vez de repetir "não consigo pagar as contas", diga "estou encontrando soluções criativas para resolver meus desafios financeiros". Em vez de afirmar "não tenho tempo para estudar", diga "cada instante que dedico ao meu crescimento me aproxima ainda mais do sucesso". O universo não responde apenas ao que você deseja, mas também àquilo que você demonstra estar disposto a receber. Isso inclui muito mais do que manter pensamentos positivos. Envolve sua postura, seu comportamento, sua linguagem corporal, a maneira como você trata as pessoas e a vibração que você transmite. A vida devolve exatamente aquilo que você manifesta. Um gesto de gratidão, um sorriso sincero, uma atitude cooperativa. Tudo isso eleva sua frequência e atrai para você situações e conexões alinhadas com o que você deseja viver. Agora pense, quantas vezes você já presenciou alguém otimista, gentil e determinado a alcançar resultados surpreendentes? E quantas outras vezes viu pessoas constantemente negativas, presas na queixa, repetindo que nada dá certo, vivendo estagnadas? A questão aqui não é negar os desafios da vida, pois todos os enfrentamos, mas sim lembrar que a forma como escolhemos reagir a eles é o que define o rumo que tomaremos. Tudo começa na mente. Mudar sua linguagem interna é o primeiro passo. Outro fator crucial é construir um ambiente que apoie seus objetivos. Pessoas que cultivam medo, descrença ou visão limitada acabam, muitas vezes sem querer, sabotando o crescimento daqueles ao seu redor. Por isso, escolha com sabedoria com quem compartilha seus sonhos, seus projetos e suas intenções. Cerque-se de quem acredita no seu potencial, de quem vibra com a sua evolução e compreende que a abundância está disponível para todos os que estão dispostos a crescer. Lembre-se, a lei da atração não faz distinção entre ricos ou pobres, entre instruídos ou não. Ela age sobre todos da mesma forma, mas reage à percepção de cada um. Alguém que vive sob a mentalidade de escassez tende a atrair mais escassez. Não porque o universo esteja contra ele, mas porque ele ainda não se permitiu acolher a abundância. A partir do momento em que essa visão muda, a resposta começa a acontecer. Pode não vir como uma fortuna repentina, mas se manifesta em forma de fluxo, de portas abertas, de conexões valiosas e de possibilidades antes invisíveis. Se você tem se sentido cansado de tentar e não alcançar o resultado desejado, talvez seja a hora de questionar o que de fato está bloqueando o seu progresso. Será mesmo a situação ao seu redor ou seria a forma como você se vê e interpreta o mundo? A realidade é moldável e você é o construtor. Então, use materiais nobres, pensamentos elevados, atitudes coerentes, ações constantes e a certeza interior de que sim, você pode viver uma vida próspera e plena. Dito isso, vamos ao que realmente importa. Qual decisão você vai tomar a partir de agora? Qual pensamento negativo você deixará de alimentar? Qual nova crença você se permitirá absorver? Lembre-se de que cada segundo carrega potencial, cada pensamento molda o futuro, cada palavra lança uma energia, cada atitude é uma semente plantada. Este é o momento, este é o sinal, e é agora que a sua trajetória começa a ser transformada. Antes de iniciar a oração que se segue, escolha um local calmo e silencioso. Feche os olhos, respire profundamente e permita que a presença do Espírito Santo invada sua vida.
Esteja aberto para receber a visita divina e o milagre que Deus deseja derramar sobre você. Peça com fé que Ele limpe sua mente de dúvidas, seu coração de medo e sua alma de toda resistência. Prepare-se para ser tocado por uma bênção sem medidas, com humildade. Eleve seu pensamento ao Criador e repita com confiança: Deus do céu e da terra, Rei Supremo sobre tudo o que existe, eu me coloco diante de Ti, não confiando na minha força, mas reconhecendo a Tua grandeza, a Tua misericórdia e o Teu poder ilimitado. Pai amado, Tu és o dono de todas as coisas. Nenhum detalhe da minha vida passa despercebido aos Teus olhos. Neste instante, coloco diante de Ti minha vida financeira. Clamo por uma intervenção do alto, por um milagre que venha diretamente das Tuas mãos. Tu és aquele que provê, que sustenta todas as criaturas. Na Tua palavra está escrito que não preciso temer a escassez, pois Tu és o meu Salvador. Também prometeste que darás o pão que satisfaz e suprirás com fartura. Senhor, eu confio na Tua fidelidade, creio nas Tuas promessas. Suplico para que me abençoes com riquezas espirituais e materiais. Que as portas que eu não consigo abrir com minhas mãos se abram com o Teu toque. Que caminhos surjam onde antes havia apenas deserto. Que o dinheiro encontre meu caminho, seja por heranças, sorteios, trabalho digno, projetos, negócios, investimentos ou mesmo por meios que jamais imaginei. Ilumina minha mente, guia meus passos, livra-me de qualquer ganância, mentira ou avareza. Que a prosperidade que vier à minha vida seja limpa, honesta e glorifique o Teu nome. Ensina-me a compartilhar com sabedoria, a repartir com justiça, a abençoar os necessitados como Tu me abençoaste. Pois sei, segundo Tua palavra, que aquele que distribui com amor verá a multiplicação retornar. Lembro da Tua promessa sobre Abraão, Isaque e Jacó, homens que prosperaram por caminhar segundo os Teus mandamentos. Penso em Davi, cujo coração foi moldado por Ti, e que viu se cumprir tudo o que fora prometido. E eu, Senhor, também desejo caminhar contigo. Toca-me, molda-me, levanta-me, conduz-me a lugares de honra, a posições de favor, a conexões com pessoas que tragam crescimento, sabedoria e luz. Que meus líderes, parceiros, clientes e amigos sejam canais da Tua bênção. Que minha casa seja cheia de paz, minha saúde restaurada, meu trabalho abençoado e minha família fortalecida no amor. Agora, Senhor, peço por um milagre financeiro. Pode ser algo que eu ainda não tenha notado, um talento que ainda não explorei, uma ideia que já está em minhas mãos, mas que ainda não reconheci como resposta. Mostra-me o dinheiro que já está a caminho. Abre meus olhos espirituais para enxergar as oportunidades. Livra-me de rejeitar o que foi enviado por Ti. Ensina-me a receber com gratidão, com discernimento e com humildade. Quebra, Senhor, toda a mentalidade de escassez. Rompe com toda a maldição financeira lançada sobre mim ou alimentada por mim mesmo através de palavras negativas. Liberta-me de pactos espirituais que me afastaram da prosperidade. Destrói toda a armadilha do inimigo e me cobre com Tua proteção. Consagro a Ti, Senhor, toda a minha área financeira. Não quero mais viver sob o peso das dívidas, da angústia ou da humilhação. Quero viver sob a luz da Tua promessa, sobre a abundância que vem da Tua mão. Quero ser prova viva de que Tu és o Deus que provê, que transforma, que liberta e que abençoa. Por isso, envia agora, Pai, essa bênção. Que ela chegue como emprego, como socorro, como ajuda inesperada, como presente, como provisão exata no momento em que eu mais precisar. Que ela venha como chuva serena, como sol brilhante, como vento suave, mas carregado de transformação. E, por fim, agradeço desde já pelas portas que se abrirão, pelos recursos que chegarão, pelas pessoas que cruzarão meu caminho trazendo respostas.
Agradeço pela prosperidade que está florescendo dentro de mim, pelo crescimento visível e invisível, pelo futuro que já começa a se construir hoje. Que o Senhor me abençoe abundantemente neste instante, que eu receba fartura, alegria, saúde, segurança, paz, coragem, motivação, sabedoria e fé renovada. E, acima de tudo, que o teu nome seja exaltado por tudo aquilo que eu viver a partir de agora. Que a minha existência revele ao mundo o que Deus pode realizar na vida daqueles que creem, que oram e que entregam todas as áreas ao seu cuidado. Que o meu testemunho se transforme em luz em meio à escuridão. Que a minha caminhada seja como uma melodia de adoração ao sacrifício de Jesus Cristo. É por isso, Senhor, que me coloco diante de Ti com toda a intensidade da minha alma, com o foco pleno da minha mente e com o fervor do meu coração. Oro para que Tu ouças esta súplica, para que Tu realizes maravilhas em meu viver, para que as Tuas bênçãos me envolvam por completo, para que a Tua presença me preencha com o Teu Espírito e para que eu seja instrumento de transformação na vida de muitas pessoas. Encerro esta oração com a certeza inabalável de que Tu és fiel, justo, compassivo, amoroso, soberano e verdadeiro. Nada e ninguém poderá frustrar os Teus propósitos em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. A jornada para a prosperidade começa dentro de você. Sim, exatamente assim. Antes que algo se manifeste no mundo físico, antes que os recursos cheguem ou que as portas se abram, é necessário um movimento interno. Essa mudança pode parecer simples à primeira vista, mas carrega profundidade e poder imenso. Quantas vezes já sentimos que algo nos faltava sem conseguir identificar o que exatamente era? Em muitas dessas ocasiões, o vazio era causado por energias mal resolvidas, traumas não curados, mágoas acumuladas ou medos escondidos. Essas feridas agem silenciosamente, influenciando nossas escolhas, atitudes e até a forma como enxergamos o dinheiro. A sua energia pessoal funciona como um campo vibracional invisível que responde ao que você sente, pensa e pratica. Se há ansiedade com relação ao dinheiro, se há culpa pelas decisões do passado ou o medo constante de perder o que já conquistou, esse campo se enfraquece. A abundância precisa de espaço para fluir. Quando a alma está carregada, fechada e bloqueada, torna-se difícil receber. Por isso, antes de querer atrair mais, é essencial aprender a soltar, liberar o que paralisa, perdoar dores antigas, romper com pensamentos negativos. Esses gestos podem parecer pequenos, mas são atos de coragem, são provas de amor próprio. Perdoar não é esquecer. É decidir que o ontem não comandará mais o hoje. Todos erramos, todos vivemos fases difíceis. O que importa é reconhecer que cada experiência nos moldou até aqui. O que importa não é de onde você veio, mas onde você está agora e para onde escolhe ir. Se o seu objetivo é prosperidade verdadeira, sólida e equilibrada, então chegou o momento de olhar para dentro e começar a limpeza necessária. Existem diferentes caminhos para esse processo. Alguns preferem orar, outros escolhem meditar, visualizar, escrever, silenciar. O importante é encontrar aquilo que toca seu espírito e traz leveza à sua jornada. Pode ser repetir frases de gratidão logo ao acordar, manter um diário de aprendizados, fazer uma caminhada consciente na natureza ou conversar com Deus em particular. O universo responde à intenção. Quando sua alma vibra na frequência da abundância, você se alinha com o fluxo da manifestação. A Bíblia confirma essa sabedoria. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa passagem nos lembra que nem toda semente germina imediatamente. Algumas precisam de tempo, mas a colheita sempre virá. Mesmo quando os resultados demoram, a fé não pode cessar.
Continuar plantando, mesmo sem ver ainda o fruto, é sinal de confiança. E cada gesto positivo, por menor que pareça, é uma semente poderosa. Invista tempo em ações pequenas, organizar suas finanças, estudar sobre economia, agradecer pelo que já tem. São essas atitudes que moldam o ambiente no qual a abundância poderá florescer. O universo não se baseia apenas no que você pede, mas principalmente naquilo que você vibra. Se sua vibração é de medo, escassez e insegurança, é isso que você atrairá. Mas se você emana paz, gratidão e confiança, essas serão as respostas que virão. E a beleza de tudo isso é saber que você tem domínio total sobre sua vibração. A cada pensamento você escolhe o que alimentar. A cada palavra você decide o que liberar. A cada ação você constrói o futuro que deseja viver. Então, pare um instante e se pergunte: o que ainda está te segurando? Que sentimentos você não liberou? Que histórias você ainda repete que te impedem de caminhar? Talvez seja a hora de parar de justificar o que não dá certo e começar a criar o que pode dar certo. Talvez o momento seja agora, o instante em que você decide olhar para si com mais compaixão e declarar: eu sou merecedor de prosperidade. Eu sou digno de viver com liberdade financeira. Eu posso viver em abundância. Essas palavras possuem força. Declare-as com convicção e observe como sua realidade começa a responder. A prosperidade não nasce de fora, ela se inicia por dentro. Quando você se dedica a cuidar da sua energia, limpa o que te sobrecarrega e alinha seus pensamentos com aquilo que deseja atrair, você se transforma em um canal puro por onde as bênçãos podem passar. E nesse momento as coisas começam a acontecer. O inesperado se torna possível. As pessoas certas chegam, os caminhos se iluminam e você percebe que a riqueza que tanto buscava estava esperando apenas que você estivesse pronto. Não tenha pressa. Não force os acontecimentos. Confie. O processo é sagrado. Fique atento aos sinais. Escute a voz do coração, pois ela sempre soube o caminho. Investir não é apenas uma estratégia para multiplicar dinheiro. É um gesto de confiança no futuro. É como plantar uma semente em solo fértil, mesmo de olhos fechados, sabendo que a terra responderá. Exige mais do que capital. Exige intenção clara, visão alinhada e sabedoria prática. Quando você investe com consciência, não apenas preserva seus recursos, mas cria trilhas para que a abundância se mova com fluidez. A chave está em compreender que o dinheiro, quando gerenciado com inteligência, cresce. E isso não é coincidência. É resultado de ações consistentes e hábitos cultivados ao longo do tempo. Um bom investimento pode assumir diferentes formas. Pode ser uma aula sobre finanças, uma ideia inovadora que ainda está nascendo, ou o simples hábito de poupar com regularidade e deixar o dinheiro trabalhar a seu favor. O universo sempre responde às vibrações sinceras. Ele apoia aqueles que sabem onde estão e para onde querem ir. Muitas vezes, o maior bloqueio entre você e sua liberdade financeira é a ausência de conhecimento. E isso não significa entender todos os cálculos de juros ou dominar termos econômicos. Significa apenas estar disposto a aprender, buscar fontes confiáveis e crescer continuamente. Hoje existem recursos abundantes. Livros, vídeos, cursos, plataformas, podcasts e canais que ensinam como construir uma vida mais estável financeiramente. Cada novo aprendizado te fortalece. E quanto mais você compreende o funcionamento do mundo financeiro, mais seguro se sente para tomar decisões impactantes. O dinheiro também é energia, mas diferente das energias emocionais ou espirituais, ele responde a regras claras, a cálculos e a lógica. É nesse ponto que a sabedoria financeira revela sua beleza. Ela une razão e sentimento. É preciso sentir o que é bom, mas também saber avaliar riscos, definir metas e respeitar os prazos.
Cada centavo que entra em sua vida representa uma chance de transformação. E quando você honra essa chance com inteligência e responsabilidade, o dinheiro se multiplica, muitas vezes de formas surpreendentes. Um erro comum é tentar acelerar o processo. Existe uma fascinação pelas histórias de enriquecimento rápido, pelas narrativas de sucesso que parecem acontecer da noite para o dia. Mas o que quase ninguém vê são as renúncias silenciosas, as escolhas difíceis e os anos de preparo por trás daqueles instantes de glória. A verdadeira prosperidade não é mágica nem imediata. Ela se constrói com planejamento, paciência e persistência. Quem cultiva a visão de longo prazo, a disciplina diária e o equilíbrio emocional é quem alcança a estabilidade duradoura. A palavra nos traz clareza sobre isso. Em Provérbios capítulo 28, versículo 20, está escrito: "O que ajunta pouco a pouco com as mãos enriquecerá, mas o que se apressa a ficar rico não ficará sem culpa." Essa passagem resume tudo. A prosperidade sólida é fruto de pequenos passos conscientes dados com fé, consistência e sabedoria. Essas palavras carregam um valor eterno. Elas nos lembram que a verdadeira riqueza se constrói com o tempo, com esforço diário e com integridade. Não adianta querer acelerar o processo através de atalhos, pois quase sempre esses caminhos mais curtos nos levam a lugares de frustração e perda. Por outro lado, quando decidimos plantar com persistência, com honestidade e com um propósito firme, a colheita vem. Talvez não seja imediata, mas ela é certa. Esse é o ensinamento mais valioso da sabedoria financeira. Cada ação, por menor que pareça, tem impacto. Reservar um pequeno valor hoje, aprender sobre investimentos de renda fixa ou variável, manter uma quantia para emergências, investir no próprio desenvolvimento. Tudo isso parece pequeno isoladamente, mas com o tempo forma uma estrutura sólida. Uma estrutura que protege em tempos difíceis e abre espaço para oportunidades extraordinárias. E o mais extraordinário de tudo isso é que esse poder está em suas mãos. É você quem escolhe onde aplicar, como administrar e para qual direção seguir. No entanto, sabedoria também é saber a hora de parar. Muitas pessoas se perdem tentando investir em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. E isso não é necessário. Há momentos em que o investimento mais sábio é descansar, se escutar, voltar-se para dentro e reconectar-se com o próprio propósito. Existem fases em que é mais sensato manter os recursos protegidos do que arriscá-los em algo incerto. Isso não é medo, isso é maturidade. E essa maturidade atrai ainda mais prosperidade. Agir com equilíbrio, mesmo em meio às turbulências, é sinal de sabedoria que frutifica. Além disso, os relacionamentos também fazem parte da sua saúde financeira. Pode parecer curioso, mas sim, vínculos saudáveis baseados na confiança, na sinceridade e no respeito mútuo são elementos fundamentais em qualquer projeto de vida. Eles influenciam diretamente suas escolhas, seus resultados e até as portas que se abrem diante de você. Estar cercado de pessoas que agregam, com quem você compartilha ideias, aprende, ensina e cresce, é um dos investimentos mais valiosos que você pode fazer. Muitas vezes, as oportunidades mais inesperadas surgem exatamente desses encontros significativos. E é necessário lembrar que, embora o dinheiro tenha seu papel, ele nunca será o objetivo final. Ele é ferramenta, um meio para alcançar uma vida com liberdade, com significado, com paz no coração. Por isso, invista também em tudo aquilo que nutre sua alma. Viagens que expandam sua visão de mundo, atividades que estimulem sua criatividade, momentos com quem você ama, pausas para contemplar a beleza da vida.
Esses tipos de investimentos não aparecem nos extratos bancários, mas são essenciais para manter seu campo vibracional alinhado com a abundância verdadeira. Então pare e pergunte a si mesmo: onde posso aplicar essa sabedoria neste exato momento? Qual seria o primeiro pequeno passo que posso dar hoje? Talvez seja abrir uma conta de investimentos, talvez assistir a um conteúdo sobre planejamento financeiro, ou, quem sabe, apenas cortar um gasto desnecessário e guardar um valor simbólico como início de uma nova jornada. O que importa é começar. A sabedoria financeira não é um ponto de chegada, mas um caminho que se trilha aos poucos. Não espere por momentos perfeitos. Não espere que o caos se instale para buscar solução. Inicie agora. Pequenas mudanças geram impactos gigantes. E quando você começa a ver o dinheiro como um parceiro, uma ferramenta que colabora com seus sonhos, ele começa a responder a você com fidelidade e constância. Por isso, abrace essa sabedoria. Estude, reflita, planeje, mas acima de tudo, coloque em prática. Porque o universo é perfeito em sua resposta. Ele apenas aguarda que você declare com clareza e firmeza que está preparado para receber. Algo novo já está sendo despertado dentro de você. É como se uma luz acendesse no fundo da mente e dissesse: chegou a hora, é impossível ignorar. Há uma energia diferente no ar, um sentimento crescente de que a mudança está próxima, muito próxima. E não se trata de uma simples mudança. É uma transformação profunda, significativa, quase sobrenatural. A vida está abrindo portas que antes pareciam trancadas, com cadeados invisíveis. Este é o tempo em que os sonhos começam a ganhar corpo, em que planos antigos são reformulados com estratégias muito mais eficazes. Você já enfrentou tanto, superou tantas batalhas silenciosas, venceu crises sem testemunhas e ainda assim está aqui, firme, respirando, acreditando. Agora é o tempo da colheita, e isso não tem nada a ver com sorte ou acaso. Tem a ver com alinhamento. O alinhamento entre o que você deseja, o que você faz e o que o universo está preparando. Há movimentos invisíveis acontecendo neste exato instante. Conversas, encontros, decisões sendo formadas, tudo caminhando na sua direção. Talvez você ainda não tenha tocado o resultado, mas você já está na rota certa. A pergunta agora não é mais: será que vai acontecer? Mas em que momento vai chegar? E aqui entra a força da gratidão. Sim, agradecer antecipadamente pelo que ainda não chegou é um ato poderoso. Quando você agradece antes mesmo de ver, você comunica ao universo que acredita, que confia, e o universo responde com intensidade. Esse gesto altera a vibração da sua mente, eleva sua energia, abre portas. E o mais belo é que você não precisa esperar que o dinheiro entre na conta para começar a sentir essa transformação. Basta imaginar, visualizar. Feche os olhos e pense: como seria a sua vida se suas dívidas estivessem quitadas? Se uma nova fonte de renda fluísse? Se você pudesse investir com confiança? Como seria sua rotina, seu sono, sua tranquilidade? Tudo isso está mais próximo do que você imagina. E o primeiro passo é permitir-se crer. Não espere que a resposta chegue pronta. Ela precisa ser recebida, acolhida, vivida. Começa nos pequenos gestos. Agradecer, visualizar, manter a fé. Talvez você nem perceba, mas há pessoas que te olham com admiração. Elas veem a força com que você enfrentou as tempestades, a paciência que demonstrou nos momentos de escassez, mas não sabem quantas lágrimas você derramou, quantas noites em claro passou, quantos recomeços silenciosos você fez. E é exatamente essa sua história que te tornou quem é. Cada queda, cada luta, cada silêncio, tudo te preparou. Hoje você está mais maduro, mais centrado, mais pronto para receber. E se eu te dissesse que não precisa esperar muitos anos para ver resultados?
Que talvez dentro de poucas semanas ou meses sua realidade esteja completamente renovada? Isso não é fantasia, é promessa. Uma promessa que diz que tudo é possível para quem crê, para quem age, para quem confia e se abre para o novo. Sua mente está sendo renovada, seu coração está mais aberto, suas mãos já estão estendidas. Você não está só. Há forças invisíveis cooperando a seu favor. Bênçãos reservadas com seu nome. E neste novo ciclo que se inicia, o convite é claro. Dê um passo maior e confie. Se você está lendo estas palavras, é porque a conexão já foi feita. Você está no lugar certo, no momento certo. E agora, o que vai fazer com tudo isso? Vai apenas deixar passar ou vai transformar esse momento em um marco de virada? Lembre-se, toda grande vitória começou com uma decisão simples, uma escolha, a decisão de continuar, de acreditar, de agir. E você já deu esse passo ao chegar até aqui. Agora é hora de seguir com coragem e fé, com a certeza de que o resultado está a caminho. Nunca subestime o impacto de uma oração feita com sinceridade, de um pensamento nutrido com esperança, de um gesto movido pela gratidão. Eles podem parecer simples, mas carregam dentro de si o peso de 1000 conquistas. Quando você compartilha seus sonhos com Deus, Ele ouve. Quando você clama com fé, Ele responde. E quando você agradece antes mesmo de receber, Ele multiplica. Isso não é superstição, é realidade. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto você lê estas palavras, bênçãos estão sendo liberadas, caminhos estão sendo preparados e o amor divino está te envolvendo. Por isso, permaneça firme, continue acreditando, continue semeando com esperança, pois esta é a estação da colheita e você é digno de cada grão que brotar. Não importa o que ficou para trás, não importa o que ainda precisa ser resolvido. O futuro está diante de você, pleno de possibilidades, e entre todas elas há uma verdade brilhando. Você é capaz, capaz de realizar mais do que um dia imaginou, capaz de prosperar, de crescer, de superar, capaz de transformar sua realidade financeira. E ao fazer isso, inspirar outras pessoas a também vencerem. Isso é riqueza em sua forma mais pura. Não apenas possuir, mas tornar-se. Ser alguém que irradia mudança, que carrega luz, que planta esperança. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, compartilhe. Permita que esse conteúdo alcance corações. Talvez haja alguém precisando exatamente dessa mensagem e você possa ser o elo entre a escuridão e a luz. Talvez você seja, sem saber, o instrumento que transformará o destino de outra vida. Se desejar apoiar esta missão, clique no botão Valeu logo abaixo. Mesmo que seja uma contribuição simbólica como R$2, R$5 ou R$10, cada gesto fortalece essa caminhada de levar orientação e fé para quem mais precisa. E lembre-se, tudo aquilo que você entrega com amor retorna multiplicado. Às vezes, o que parece um encontro aleatório é, na verdade, uma parte cuidadosamente posicionada de um plano divino. Você pode estar caminhando por uma rua qualquer, assistindo a uma palestra online ou conversando com alguém em um café. E naquele instante, algo dentro de você se alinha com alguém que carrega justamente a conexão que faltava. Esses encontros não são por acaso. São encontros escolhidos pelo universo com intenção e propósito. Muitos gastam anos tentando montar redes de contatos, participando de eventos, treinamentos e planejamentos complexos. Mas, frequentemente, a resposta que procuram está em algo mais simples, numa conversa sincera, num gesto de gentileza, num olhar atento. A chave não está apenas em conhecer as pessoas certas, mas em tornar-se alguém que também é acessível, verdadeiro e visível. Quando você se mostra com autenticidade, atrai quem também está buscando construir algo com sentido. Cada pessoa que entra em sua vida deixa marcas. Às vezes, é um professor que te ensina uma dica prática sobre educação financeira.
Outras vezes, é um colega que compartilha uma oportunidade. Pode ser até um amigo de longa data que volta com uma sugestão capaz de revolucionar sua vida profissional. O ponto em comum entre todas essas situações é que elas chegam quando você está pronto para recebê-las. O universo tem seu próprio modo de entregar o que você precisa. Às vezes, por meio de uma frase solta em um livro, uma música que surge no momento exato, ou um sonho que só faz sentido dias depois. Esses sinais existem para te lembrar que você nunca está sozinho. Há uma força maior guiando seus passos. E quando você confia, deixa de se desgastar, tentando controlar cada detalhe e passa a fluir com a vida. Isso não significa ser passivo, mas sim caminhar com clareza e fé, sabendo que o restante se encaixará no tempo certo. É como remar em um rio. Você coloca força, mas também aprende a deixar a correnteza te conduzir. Quantas vezes você já escutou alguém dizer que conseguiu algo por coincidência? Na verdade, raramente é coincidência. É alinhamento, é resposta. É a trama invisível sendo costurada com sabedoria divina. Como então se tornar mais receptivo a essas conexões espirituais que podem mudar tudo? O primeiro passo é observar. Olhe com mais profundidade para quem está ao seu redor. Preste atenção não apenas no que dizem, mas em como dizem. Quais são os valores dessas pessoas? Quais sonhos carregam? Se interesse sinceramente pela jornada de outros. Quem se interessa pelos outros se torna um ímã para conexões significativas. Esteja disposto a se conectar além da sua zona habitual. Às vezes, a pessoa que vai mudar sua história está em um grupo de leitura, em uma palestra simples ou em um espaço virtual inesperado. Saia do conhecido, viva o novo. É fora do padrão que os maiores tesouros se escondem. Jamais subestime o poder de relacionamentos construídos com alma. Muitos negócios transformadores começaram com um jantar informal, uma conversa leve ou uma troca de mensagens. As conexões humanas são o combustível da abundância. Elas geram confiança, criatividade e expansão. E por fim, lembre-se, tudo isso está interligado a algo muito maior. Você não está aqui por acaso. Existe um desenho divino acompanhando cada decisão, cada movimento. Continue acreditando, continue buscando, continue se expandindo e, acima de tudo, mantenha-se com o coração aberto. Pois enquanto houver espaço para receber, o universo continuará entregando. Quem sabe em breve você será a pessoa que alguém encontrará como resposta, como ponte, como inspiração. Alguém que chegou como quem não quer nada, mas que já estava previsto desde o início. Há algo profundamente poderoso no ato de se ajoelhar com intenção. A oração não é apenas um agrupado de palavras soltas ao vento. É uma aliança, um momento em que sua mente, seu espírito e suas emoções se alinham com o que há de mais sagrado. Quando você se coloca diante de Deus com sinceridade, com reverência e com a certeza de que está sendo ouvido, abre-se um campo invisível onde o impossível começa a ganhar forma. Isso não acontece por mágica, mas por fé. Uma fé tão genuína que ativa forças interiores que estavam adormecidas. Uma oração voltada à prosperidade não precisa ser longa ou complexa. Pode ser feita enquanto você caminha, toma seu café ou repousa antes de dormir. O que realmente importa é que seja verdadeira. Diga o que sente, fale sobre seus bloqueios, seus medos, suas dúvidas. Peça clareza para organizar suas finanças. Peça força para tomar decisões difíceis. Peça sabedoria para administrar o que vier, porque prosperidade sem sabedoria é só ilusão passageira. A força da oração está na capacidade de renovar sua mente. Muitas vezes, os maiores desafios não estão fora, mas dentro. São crenças herdadas, medos antigos, pensamentos automáticos que criam muros invisíveis.
A oração limpa esses resíduos, clareia o horizonte, traz leveza e uma nova percepção sobre o mundo. E quando falamos sobre fluir, não estamos apenas usando uma figura de linguagem. Tudo no universo vibra. E a oração eleva essa vibração. Ela te coloca em sintonia com o que já está sendo preparado. Isso não significa cruzar os braços esperando que tudo se resolva. Significa participar do processo com fé. É como andar por um caminho, sabendo que mesmo sem ver a linha de chegada, ela existe. Muitos acreditam que a oração é um chamado para que Deus se lembre deles, mas Deus nunca se esquece. Ele não precisa ser convencido. A oração não é uma negociação, é uma entrega, um lugar onde você se abre para ser transformado. Há também algo lindíssimo em agradecer por aquilo que ainda não chegou. Quando você diz obrigado antes da bênção se manifestar, sua fé se expande, sua confiança se firma e você começa a agir como quem já recebeu. E essa postura transforma tudo. A maneira como você pensa, como escolhe, como age. Quando você vive como se a abundância já fosse parte da sua realidade, ela começa naturalmente a se manifestar. Mas é preciso atenção. A oração, por mais poderosa que seja, não substitui a ação. Ela é uma força complementar, não um atalho. Não se pode clamar por prosperidade e, ao mesmo tempo, manter atitudes desorganizadas, negligentes ou até mesmo desonestas com os próprios recursos. Fé não é uma desculpa para a inércia. Fé é alicerce que sustenta a disciplina, a persistência e o trabalho. O universo responde àquilo que você emana, não apenas ao que você deseja. Ele responde à sua identidade, ao seu caráter, à forma como você lida com as situações. Se você é alguém que busca crescer, que cumpre com responsabilidade seus compromissos e que está disposto a aprender, então sim, a resposta virá. E o mais surpreendente, ela virá de formas inesperadas. Pode ser uma pessoa que surge trazendo uma ideia transformadora. Pode ser uma oportunidade que aparece no instante em que tudo parecia incerto. Pode ser um cliente que soluciona uma pendência financeira antiga. Pode até mesmo ser um simples ajuste na forma como você enxerga o dinheiro. Tudo isso pode começar com uma oração sincera, feita com coração aberto e mente focada. Jamais subestime o poder das palavras e muito menos a força que há dentro do seu espírito. Cada oração é um lembrete de que você está presente, consciente, disposto a evoluir. Cada súplica é um passo na direção do que você merece e cada clamor é uma afirmação. Você não está só. Existe um propósito maior em movimento e você é parte essencial desse plano. Então hoje ore pela prosperidade. Não por ansiedade, mas por propósito. Não por medo, mas por esperança. Não por dúvida, mas por certeza. E permita que a fé que habita em seu interior comece a mover montanhas e também finanças. A resposta já existe. Ela está lá fora aguardando por você. E o primeiro passo pode ser dado agora mesmo, neste exato momento, através de uma oração verdadeira, de um coração pronto para acolher. Esta é sua estação de cura financeira. Um tempo em que o passado não define mais o seu amanhã, onde os erros cometidos se tornam lições que pavimentam um futuro mais estável. Você pode estar se perguntando, como algo tão complexo, repleto de dívidas, emoções embaralhadas, decisões equivocadas e oportunidades perdidas pode ser restaurado? E a resposta está na forma como você encara este instante, não como um campo de batalha, mas como uma jornada de reencontro consigo mesmo. Comece a enxergar o dinheiro não como um vilão, mas como um aliado que precisa ser bem orientado. O dinheiro responde à sabedoria de quem o guia. Muitos permanecem presos no ciclo da culpa, responsabilizando o sistema, a sorte ou até a si mesmos pelas dificuldades financeiras. Mas agora tudo muda. Tudo. A cura financeira começa com a aceitação. Não se trata de apagar o que aconteceu,
mas de aprender com o que foi vivido. E o mais bonito, ela começa em passos pequenos. Não é necessário esperar que o milagre desça do céu. O verdadeiro milagre acontece no momento em que você decide começar. E o primeiro movimento é olhar para trás sem vergonha, reconhecer onde errou e declarar: eu compreendi. Essas palavras, simples na forma, são imensas em força. Elas têm o poder de redefinir seu destino. A chave está em entender que o dinheiro é sim uma forma de energia. E como toda energia, ele exige alinhamento. Alinhamento entre o que você acredita, o que você deseja e o que você pratica. Quando seus valores estão desalinhados de suas ações, o dinheiro se afasta, se esconde, se dispersa. Por isso, este é o tempo de reavaliar profundamente sua relação com os recursos. Reflita: em que gastos você está alimentando ilusões? Que investimentos está fazendo por impulso e não por convicção? A reconstrução exige verdade, e a honestidade é o primeiro tijolo dessa nova estrutura. Não se pode falar em cura financeira sem mencionar disciplina. Mas disciplina não é repressão, é sabedoria em forma de decisão. É saber recusar o que te afasta dos seus objetivos e abraçar o que te aproxima deles. Comece a diferenciar o desejo da necessidade, o urgente do importante. Crie um orçamento realista. Estabeleça limites que respeitem seu presente. Celebre cada passo, por menor que pareça. Não espere um plano perfeito, prefira o progresso constante. Vitórias pequenas, quando somadas, criam grandes conquistas. E aqui entra a fé. Não uma fé cega ou ingênua, mas a certeza silenciosa de que mesmo diante de situações difíceis, existe a chance de recomeçar. A Bíblia ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e isso inclui sua jornada financeira. Talvez você tenha se sentido só, sem direção, preso em um beco sem saída. Mas agora, há luz. A fé te impulsiona quando os números não fazem sentido, quando as contas parecem inalcançáveis. Ela te dá a coragem para decidir com firmeza, mesmo quando tudo parece contrário. Entenda também que a cura financeira não é um processo solitário. Ela é um caminho coletivo. Muitos carregam sozinhos o peso de um mundo inteiro nos ombros. Mas a verdade é que ninguém constrói prosperidade isoladamente. Busque mentores. Conecte-se com quem já viveu essa virada. Participe de grupos que compartilhem dos mesmos princípios. Compartilhar não é fraqueza, é sabedoria. A abundância não se manifesta apenas através do esforço individual, mas também através de alianças fortes e conexões verdadeiras. É fundamental compreender que o dinheiro é um instrumento de liberdade. Quando você aprende a controlá-lo, ele se torna ponte para a sua realização. Sem controle, ele se transforma em corrente e você vive sem poder dizer não ao que não faz mais sentido. Este é o momento de reverter esse ciclo. Use a clareza do planejamento, a força da organização e o poder de metas bem definidas. Em vez de dizer, quero ganhar mais, diga, vou aumentar minha renda em 20% nos próximos 6 meses. Objetivos claros constroem rotinas eficientes. E rotinas eficientes produzem resultados reais. E não se engane, cura financeira não significa uma vida sem dificuldades. Ela significa resiliência. Saber que dias difíceis virão, mas que você sempre poderá se levantar. A diferença entre quem conquista a liberdade financeira e quem permanece preso às dívidas não é sorte nem talento, é constância. Constância para estudar, mudar, adaptar e crescer. Isso nasce quando você compreende que o dinheiro não é fim, mas meio. Meio para transformar a sua vida e a vida de quem você ama. Hoje e agora você está diante da chance de redesenhar sua trajetória, de rever não apenas como ganha dinheiro, mas como vive. Trabalhe com intenção, invista com consciência, consuma com propósito. Cada escolha de hoje é uma linha escrita na página de amanhã.
Quero abrir meu coração com você que acompanha o Dr. Fortuna desde o começo. Esse canal nunca foi só sobre dinheiro. Desde o primeiro vídeo, o nosso objetivo sempre foi levar palavras de motivação, de alento, mostrar que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece difícil. Muita gente aqui já me disse que esses vídeos ajudaram em momentos complicados da vida. E é por isso que a gente continua. Mas hoje eu preciso ser sincero com vocês. O canal perdeu a monetização do YouTube. E mesmo assim, a nossa missão continua a mesma. Postar vídeos todos os dias, levar esperança, fé e motivação para quem precisa. Só que para manter essa constância diária, edição, criação, tempo e dedicação, nós precisamos da colaboração de quem acredita nesse propósito. Se esse canal já te ajudou de alguma forma, se alguma mensagem aqui já falou com você, eu peço de coração, contribua com qualquer valor via Pix. O Pix vai estar no primeiro comentário fixado. Não é obrigação. É apoio voluntário, consciente, de quem entende que esse trabalho tem valor. Independente de tudo, uma coisa não muda. Deus está no comando. E a gente segue firme, com fé, propósito e verdade. Que Deus abençoe você e sua família. E essa próxima página pode ser a virada, o renascimento, a libertação. E acima de tudo, nunca se esqueça, você não está só. Milhões de pessoas já começaram do ponto onde você está agora e hoje vivem em paz, com segurança, com prosperidade. Não foi sorte, foram atitudes, foi decisão. Agora é a sua vez. Sinta essa energia que cresce dentro de você, essa força que desperta e diz, eu estou pronto. Esta é a sua hora de cura. Este é o seu tempo de transformação. E o mais incrível, tudo isso começa com uma única decisão: acreditar que é possível e agir como se já fosse real.